Boa noite. Graça e paz. É bom estarmos mais uma vez reunidos. Ontem nós tivemos os casais sendo reunidos numa praça lá em Baguari. Foi grandioso, glorioso poder compartilhar o que Jesus nos ensinou ontem à noite. E hoje nós temos que ouvir a palavra de Deus e saber que essa palavra quer nos transformar, nos tirar aquilo que ainda nos está atrapalhando uma vida sólida, uma vida firme com o nosso Deus. Eu estava, nessas duas canções, eu estava pensando e analisando a respeito do Evangelho. E o Evangelho, muitas das vezes a gente pensa que é algo que eu preciso aprender, que eu preciso buscar aquele conhecimento numa faculdade, numa teologia, talvez seja um ensinamento, que nós temos a aprender, mas quando você olha para alguém, você sorri, você abraça, você beija, você se expressa com palavras, como está, como foi seu dia, tudo isso é o Evangelho vivo, praticado por cada um de nós. Então, nessa noite nós vamos ver uma situação que a gente pensa assim, aquele cego, aquela pessoa que não estava, ou que pouco ligava para ele, e a gente vê hoje isso acontecer, pouco isso dá importância para um mendigo, uma pessoa drogada, e muitas das vezes a gente precisa aprender e reconhecer que ele tem importância para Deus, assim como eu, assim como cada um de nós. Então Jesus, o cego de Jericó, chamado Bartimeu, gostaria de ver essa passagem, que está em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Nós vamos ler toda essa passagem e depois olhar 4 pontos de Jesus que a palavra de Deus quer ensinar a nós nessa noite. E diz assim, 46: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosas multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando-se a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Que lhes perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Oremos. Grandioso Deus, Pai, nesse momento, Senhor, use como canal da Tua Palavra para que eu possa, meu Deus, através dos meus lábios, transmitir aquilo
quero nessa noite para os nossos corações, cada vez mais nós possamos ter a certeza, Senhor, que o Teu Evangelho está vivo cada vez mais, e que possamos, Senhor, ser esse canal e instrumento para a Tua obra. Assim eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto dessa passagem, nós vamos ver esse primeiro ponto que diz: Jesus, não, a perseverança na fé. Diz: eu vi que era Jesus do Nazareno, pois a aclamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando a gente ouve essa palavra, Jesus ele estava ali praticando aquela fé. Quando a gente diz assim, a fé, para mim, é acreditar em algo, é ter a certeza que algo vai acontecer, mas se não vier acompanhando de perseverança, você vai desistir. Nós precisamos, quando Pedro andou sobre as águas, quando Jesus chamou, ele andou, ele perseverou, mas no momento ele deixou a desejar, porque quando veio as dificuldades, daquele vento batendo forte, ele duvidou do poder de Deus. Muitas das vezes em nossas vidas, nós dizemos: eu tenho fé, mas quando vem a tempestade, a dificuldade, nós, será sério? Será, Senhor? E começamos a dividir, e começamos a desacreditar naquilo que Jesus tem para nós. Muitas das vezes, nós somos o que nós mesmos impedimos de a bênção chegar até nós, pela nossa falta de perseverança. Até fé eu tenho, mas a perseverança é importante. Eu não posso ter só perseverar em algo que eu não acredito, mas eu preciso ter aquela fé, acreditar que vai acontecer no momento, que eu vou conseguir aquilo que eu desejo mediante a vontade de Deus. E quando a gente pensa sobre essa parte de Jesus, ele grita. Este cego, ele era uma pessoa que enxergava. Ele disse: eu volto a ver. A palavra não diz, nos ensina que ele era cego desde nascença, mas como ele se expressa, que eu volte a ver, é porque ele enxergava antes. Mas ali, quando ele foi cometido de uma doença nos seus olhos, ele foi rejeitado pelo seu irmão. E você não vai ficar em algo, em um local, quando você é rejeitado. Você vai procurar em algo que você é querido, que você é amado, que você, de alguma forma, você vai procurar sair daquele lugar. Mesmo sendo um lugar que deveria lhe acolher. Mas quando ele passou a ter aquela doença, aquele irmão olhava diferente para ele, bocetando ele naquela situação. Talvez ele pensava assim: agora o meu irmão vai me dar trabalho, talvez o meu irmão não vai me ajudar, ou coisas assim. E ele saiu do seu lado. E agora, naquela época, para virar um mendigo, não era como a gente vê aí, que pouco liga. Naquela época, ele tinha que talvez dar satisfação àquelas autoridades romanas, e aquela capa que ele tinha representava
que ele era naquele momento. Ou seja, era de grande importância, não só para aquecer ele durante a noite, no frio, ou proteger ele de algo, mas também ele tinha uma grande importância. Quando a pessoa olhava e via aquela capa dele, era porque ele precisava. Ele era mendigo, e ele precisava de algo, ou seja, de alguma esmola. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele não viu naquele momento, ele sabia que ele era Jesus. Quando ele usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, é algo que alguém diz assim, nunca tinha ouvido, nunca tinha escutado quem era Jesus, com certeza. Ele já tinha ouvido dos milagres que Jesus tinha feito, de que era realmente Jesus. E com aquela fé e a certeza do que ele queria. E a palavra de Deus, quando viu que era Jesus, ele gritou. E quando a gente pensa sobre esse ponto, ele não desistiu, ele perseverou. Por quê? Porque as pessoas estavam mandando ele se calar. Pouco ligava para o que ele dizia. Lembra de quando Jesus começou o seu ministério? O que as pessoas faziam? Lembra daquele caso que foi levantar o homem por um telhado da casa para chegar até Jesus? Ou seja, a população usava as pessoas que precisavam de ajuda para chegar até Jesus. Mas nessa situação, estava dizendo para ele não incomodar. Talvez em nossa vida, o que nós temos feito? Apenas olhando e dizendo que aquela pessoa que está de passageiro não tem importância para Deus, pela nossa atitude. Talvez você nem fale, mas você, pela nossa atitude, você passa e pouco liga. E essa situação, muitas vezes, está presente neste mundo em que vivemos. Quando eu iniciei falando que o Evangelho não é algo que você vai ouvir e precisar de alguém com paletó, alguém que se expressa bem, que tem uma boa oratória, que vai chegar aqui e agora eu vou dar atenção à palavra de Deus. Não, está em pequenos gestos, em pequenas coisas. Um aperto de mão, um sorriso e coisas assim. Isso é o Evangelho vivo que deve estar na vida de cada um de nós, para que as pessoas vejam o quanto é maravilhoso servir esse Deus. O segundo ponto, o poder da humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza. É diferente. Humilde é as pessoas reconhecer que necessita de algo, necessita de ajuda. É reconhecer que o meu não deve estar acima da vontade que Deus quer para cada um de nós. Não, eu não vou seguir a Jesus porque eu não vou deixar isso, não vou deixar aquilo, e começo a colocar em situações. Mas quando eu me humilho diante de Deus, eu deixo as coisas que me atrapalham para segui-lo. Isso sim. Então, quando a gente olha para essa palavra humildade, o poder da humildade, é que quando as pessoas estavam dizendo para ele não, para ele se calar, ele estava com seu coração e com seus lábios, filho de Davi, e assim mesmo ele gritava mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. A palavra de Deus diz que cada vez mais ele gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E Jesus olhou para aquela situação e viu que aquele homem precisava de uma palavra, precisava de algo. O que Jesus fez? Quando ele se aproximou, ele mandou chamar aquele cego, mendigo. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus puxou aqui e tirou a moeda e deu para ele. Uma palavra, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes a gente olha para um mendigo e diz: ele está com fome. Vou comprar comida e dou para ele. Muitas das vezes não é isso que ele está precisando. Ele pode até estar com fome, mas a necessidade talvez seja maior de um abraço, de uma atenção. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a olhar para essas pessoas. Quando eu falo sobre essas pessoas que estão nessa gente, eu não quero só avisar ela, mas em nossa casa, em nosso bairro, no nosso vizinho, nós temos deixado de mostrar esse Jesus que transformou a nossa vida, que me transformou, transformou a tua vida. Eu já vi uma palavra aqui que muitas das vezes estamos incomodados com a situação. Talvez falta isso, despertar de cada um de nós, de levar a palavra de Deus. Muitas das vezes estamos presos dizendo: não sei falar da palavra de Deus, eu não tenho coragem de falar da palavra de Deus. Eu me lembro que no ano de 1990, lá para 90 e antes, eu iniciei a minha trajetória com Jesus, com Deus, quando aceitei o meu Senhor e Salvador. Eu tinha muita vergonha. Antes eu tinha. E quando eu me tornei um cristão, quando ali aquele dirigente, aquelas pessoas que estavam ali comandando aquele culto de adoração, agora vamos chamar o irmão. Sabe o que eu fazia? Eu me escondia atrás de outro irmão para que não seja chamado, porque aquela vergonha tinha em mim, eu já carregava em mim. Muitas das vezes não pense que a transformação é imediata. Eu fiquei perfeito agora. Todos nós aqui, eu estou falando de 1990 até hoje, 30 e poucos anos, eu tenho algo a mudar em minha vida. Assim como cada um de nós tem algo a mudar em nossa vida, para que Deus se alegre cada vez mais de nós. Mas muitas das vezes nós estamos carregando algo e não quero deixar. O que foi que aquele mendigo fez quando carregava algo, vou dizer, precioso que ele tinha, aquela capa que protegia, reconhecia quem ele era e protegia do frio, até do sol. E ele não se importou, porque ele sabia que a fé que ele tinha em Jesus, o que Jesus poderia e ia fazer nele, era mais importante do que aquela capa. O que foi que ele fez? Ele pegou e imediatamente jogou, pulou. Ou seja, ele estava sentado e ficou de pé rápido e foi até Jesus. Muitas das vezes a gente não quer largar, não a capa. Está vendo a capa da ignorância, a capa da raiva e muitos outros pontos que está enraizado
ele poderia pensar: eu estou com medida. Se ele não me curar, eu vou continuar com essa capa, né? Mas se ele me curar, eu vou largar ela, não, imediatamente. Ou seja, movido de fé e esperança. Muitas das vezes isso está falando em nós. Essa fé, essa certeza que Jesus é maior do que aquilo que está me atrapalhando a servir. E aquele cego teve essa grande experiência com Jesus, porque ele tinha a fé dele, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se alguém pode colocar aí para não... Ora, a fé é a certeza a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você tem fé naquilo que você quer. O cego teve fé, acreditando que Deus poderia fazer ou lhe dar a cura, ou voltar a enxergar. E quando ele larga a capa, ele toma essa atitude, larga a capa. Duas coisas aconteceu: largou a capa e imediatamente saltou. Ele saltou não só para uma nova vida, mas passou a ser um seguidor de Cristo. Então aquele salto representou não somente a cura física, mas principalmente a cura espiritual, que esse é o objetivo de Jesus, fazer os milagres. Ele diz em outras partes, que ele diz assim: qual é mais fácil? Dizer, vai, a tua fé te salvou, ou dizer, você está curado. E quando ele remete a tua fé espiritual, você vai ficar bom na tua cegueira física. Ou seja, realizar duas coisas em uma só. Vá, a tua fé te curou. Ele não, o cego não se importou, Bartimeu, ele não se importou, mas com aquilo que ele carregava, porque ele disse que não pertencia mais a ele. Com a atitude, ele demonstra que aquilo não tinha mais importância para ele. O terceiro ponto: o poder da fé inabalável. Nós vimos que a fé, a perseverança na fé, é perseverar. E o poder da fé inabalável é quando você, faça sol ou faça chuva, como diz o ditado, né? Você permanece firme. Você não cama para o lado para a dúvida, mas permaneça firme, uma fé inabalável. E aquele cego teve, aquele cego mendigo ele teve. Eu digo cego porque essa é a história. Ficou firme. O povo dizia: Cale-se, você está incomodando. Filho de Davi, tenha compaixão. Cale-se, eu falei. Ele dizia: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Fé inabalável, porque tinha certeza que isso tem que estar na vida de cada um de nós.
E o quarto ponto: ele foi um testemunho vivo do poder de Deus. Ele ouviu o que Jesus fez na vida daquele homem. Olha, nós estávamos rejeitando ele para não chegar a Jesus, mas Jesus deu a visão para ele. Talvez ficar espantado porque Jesus deu importância quando muitos não deram importância. E isso representa para nós um testemunho de fé, um testemunho que remete o quanto Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos. E nós precisamos olhar com os olhos de Cristo. Nós precisamos agir como a ação que Cristo teve para essa humanidade. E quando nós estivermos acomodados com situações de chegarmos e virmos para essa casa de oração e dizer que isso eu estou agradando a Deus, somente isso, Deus está feliz comigo. Mas Jesus nos chamou não apenas para essa reunião, mas nos chamou para levar o Evangelho. Vocês são a raça eleita, sacerdote real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, que saiu das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados para falar agora das boas novas, do Evangelho de Cristo, além de nos reunirmos. Que é importante o povo de Deus se reunir. Mas saindo daqui, cada um para os seus lados. A gente costuma dizer que continua essa prática da comunhão no nosso lar, continua, mas está atingindo o meu vizinho, está atingindo a minha rua, está atingindo o meu parente que mora comigo, com esse Jesus que me transformou. Jesus nos chamou para uma missão, e essa missão, um dia vamos prestar conta. Talvez Jesus não vai dizer assim para nós: olha, você ganhou 100, você tem um lugar melhor do que ganhou 50 aulas. Estou falando muito? Você não ganhou 100? Não, vamos melhorar mais. Você falou para alguém na vida que você tem com Cristo, para 100 pessoas até hoje, desse amor de Deus? Será que eu estou muito duro com vocês? Você passando, você é um exemplo, sem falar, da trajetória que você tem com a vida com Jesus. Você está já mostrou através do seu exemplo, sem falar, para 100 pessoas. Eu digo 100 pessoas para a gente não pensar em nenhuma. Eu não fui exemplo de cristão para nenhuma pessoa. Isso não está, ou não devemos nem pensar. Mas quando eu digo 100, é porque a gente devemos falar, ou devemos ser exemplo de um cristão em quantidade, para muitas pessoas.
nós não passamos durante a nossa trajetória, depois de cristão, pelo menos falamos com 100 pessoas. Falamos. Creio que falamos. Talvez você se tornou cristão um mês atrás, você não passou por 100 pessoas. Mas aonde você está, o seu exemplo de cristão tem que brilhar. E isso faz com que agrade o coração de Deus. O exemplo de Bartimeu, essa história de Jesus com Bartimeu nos remete a aprendermos que é essencial nunca desistirmos de buscar a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Bartimeu se tornou um exemplo vivo da transformação que Jesus pode fazer também daqueles que o servem. A sua história nos motiva a confiar no Senhor e vivermos com esperança e gratidão. Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não está reclamando pela falta de visão, mas está reclamando que ele queria viver uma nova vida com Jesus. E a palavra de Deus diz que ele o seguiu. Eu estou muito além do que eu ser curado de algo. O Evangelho de Jesus é muito mais poderoso do que ser curado de alguma doença, de alguma enfermidade. Nesta noite, nós possamos refletir nesta passagem. Talvez você vai ler, vai meditar, e quando você meditar nessa passagem, Jesus ele vai te dar o entendimento de que é preciso cada vez mais ter essa confiança em Deus. Eu preciso cada vez mais ter essa esperança que um dia Ele voltará para buscar a cada um de nós com seu poder glorioso. Eu gostaria que todos ficassem em pé, e quem puder, e eu gostaria que você pensasse assim: e algo difícil ou algo que está lhe atrapalhando de servir a Jesus? Pense, vou lhe dar 30 segundos para você pensar em algo, ou algo que está lhe atrapalhando na sua vida, que lhe faz, ou que Jesus não está se agradando com a sua atitude. Pensar em algo, pensar em alguma coisa que está lhe atrapalhando. Agora nós vamos recitar e nós vamos pensar: se eu tenho uma necessidade, é porque eu preciso da misericórdia de Deus, mesmo sendo cristão. Ou você acha que você vai tirar por conta própria? Não, eu posso vencer isso aqui. E por que ainda não venceu? Se depender de você mesmo, por que ainda não venceu? Então, pense nessa cidade, nós vamos dizer que Bartimeu com aquela fé e esperança, movido de fé e esperança. Eu vou contar até 3 e você vai dizer essa frase que Bartimeu falou para Jesus.
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Outra vez. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por saber que Tu estás presente na vida de cada um de nós e quer que nós deixamos aquilo que nos atrapalha para fazer a Tua boa obra. Dá, Senhor, entendimento, assim como deu entendimento para aquele cego e teve a compaixão dele, assim tenha de cada um de nós. Nos ajude a vencer tudo aquilo que nos atrapalha para fazer a Tua vontade, para te servir da maneira que realmente Tu queres e servirmos a Ti, Senhor. Saímos daqui nessa noite com o coração agradecido, com o coração transformado, que eu quero vencer todas as minhas dificuldades, todas as minhas dificuldades que me faz tirar do Teu caminho, me faz com que, ó Deus, Tu se tristeça com a minha atitude. Que possamos sair daqui com o coração agradecido e ter a certeza que Tu és o Deus que cura e que dá esperança a cada um de nós. Assim eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.